Olá. No Brasil, 52% da população não tem acesso à rede de esgoto. São cerca de 105 milhões de brasileiros, mais ou menos como todos os moradores das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Mas outro número chama atenção. Somente 39% dos municípios tratam esgoto, o que em tempos de crise hídrica está virando artigo de luxo. Afinal, pode ser reaproveitado na agricultura, na indústria e até mesmo como água potável. Como justificar essa situação em um país que é a 7ª economia do planeta? A explicação estaria no fato de que não dá para colocar uma placa de inauguração na rede de esgoto? Para debater esse tema, eu recebo hoje a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tadeu Pereira, o deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, e o secretário de Saneamento Ambiental, Paulo Ferreira. Você que nos acompanha pela TV Câmara, a Rádio Câmara ou pela internet é nosso convidado a participar pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Senhores, senhora, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Expressão Nacional. Deputada Ana Perugini, eu gostaria de começar com a senhora. Segundo um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil e pelo Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, em 2011, o Brasil ocupava a posição 112 entre 200 países no quesito saneamento básico. Eu comentei na abertura do programa que nós somos a 7ª economia do planeta. Essa posição não é uma posição de país subdesenvolvido, como se dizia antigamente? É por isso eu quero agradecer a oportunidade, Lorena, e cumprimentar aqui o Eduardo, né? Cumprimentar o Paulo Ferreira, secretário nacional de Saneamento, e o nosso companheiro aqui também de Câmara Federal aqui, o deputado Rômulo, né? O Rômulo Gouveia. E dizer que em relação à política, ainda nosso país está num processo de desenvolvimento, principalmente na educação. Os movimentos de junho do ano passado revelam isso, com os jovens saindo das ruas pedindo mais participação e mais direitos. Só recentemente os trabalhadores chegaram de fato a ocupar um espaço de poder importante no nosso país. Daí o porquê até dessa vinda nossa hoje aqui, e depois de 8 anos na Assembleia Legislativa lá em São Paulo, defendendo o saneamento, falando que o Estado de São Paulo não tem política de saneamento, nós estamos passando por uma crise da água importantíssima lá no Estado de São Paulo, de onde eu venho, é que nós estamos pleiteando a vinda para a educação, porque sem a educação, com uma ampliação do território curricular para que a população possa, de fato, conhecer o que é política, porque a política é para a sociedade, eu não vejo grandes mudanças no cenário, com todo o investimento que tem havido no PAC para que haja mais investimentos no saneamento básico. Deputado Rômulo Gouveia, PSD da Paraíba. Também, segundo o mesmo estudo do Instituto Trata Brasil, o Índice de Desenvolvimento de Saneamento do Brasil, ele é de 0,581. Esse indicador está abaixo de algumas nações do norte da África, do Oriente Médio e da América Latina, em locais em que a renda média é bastante inferior à renda da população brasileira. Em contraposição, eu tenho aqui um e-mail que foi mandado por Ricardo Ferreira, ele daqui de Brasília. Ele diz o seguinte: coletar e tratar esgotos no país é falta de vontade política ou é falta de investimento? Por que Brasília consegue ter 98% de seus esgotos coletados e tratados e a média do país é tão inferior? O que falta para a população brasileira ser atendida pelo fornecimento de água e coleta de tratamento de esgoto? Então, se a gente olhar o país como um todo, a gente tem essa situação que mostra o dado da ONU. E se a gente pensa em Brasília, por exemplo, é uma realidade de primeiro mundo. Por que existe tamanha discrepância, deputado? Na verdade, boa noite, Maristela, boa noite, colega Ana, Eduardo, Paulo e aos telespectadores. A alegria de poder participar desse programa de um tema tão importante. Na verdade, o que houve ao longo e na retrospectiva, no brief do programa, vocês já colocaram, é que a maioria dos gestores não priorizaram a política de esgotamento sanitário. Na verdade, é uma obra que fica enterrada e talvez é muito mais fácil pensar em enterrar uma criança do que investir no saneamento básico. E aí, diferentemente da nossa capital, que é uma capital
de 55 anos, que houve um planejamento e que seria também até contraditório, né? E aí Brasília ela não reflete a realidade, mesmo hoje na mobilidade urbana nós já estamos enfrentando uma realidade totalmente diferente. Eu moro numa cidade, Campina Grande, de 400 mil habitantes, onde nós avançamos numa política de saneamento básico. Fui vereador, fui deputado estadual. E o estado da Paraíba também vem buscando também a política através de programas, enfim. Mas, na verdade, hoje ainda é muito pouco. Então, você vê os números são totalmente diferentes. E aí isso reflete muito na realidade, principalmente da saúde preventiva. Então, é muito mais barato, como você muito bem coloca aí, investir no saneamento, que vai reduzir em muito o custo da saúde. Então, a realidade de Brasília é totalmente diferente e o que eu vejo é que faltou, por parte dos gestores, investimento em saneamento básico. E aí hoje nós estamos com a crise, como disse a deputada Ana, não é só São Paulo, também o Nordeste também tem essa mesma dificuldade da falta d'água, da necessidade do reuso, do aproveitamento, e aí a gente já tem uma série de dificuldades. Então eu parabenizo o programa por tratar esse assunto que talvez para muitos não é prioridade. Mas parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, deputado. Então, para a gente ilustrar um pouquinho essa questão das diferenças que existem no Brasil, em relação à coleta de esgoto por população, em termos percentuais, a gente tem Belo Horizonte, Santos e Franca, exemplos de municípios onde existe 100% de coleta de esgoto em relação à população. E a gente tem no outro extremo, a gente tem Macapá, no Amapá, com 6%, Porto Velho, em Rondônia, com 2%. E o município de Ananindeua, no Pará, com 0% de coleta de esgoto por população. Eu gostaria, então, de ouvir o secretário nacional, o secretário de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, seu Paulo Ferreira. Secretário, desde 1986, quando o BNH foi extinto e parte das suas atividades foi incorporada pela Caixa Econômica, que parece que essa questão do saneamento ficou mais ou menos no limbo no Brasil, né? Em 2007 foi aprovada uma nova legislação e, em consequência dessa legislação, foi desenvolvido um Plano Nacional de Saneamento Básico, que tem metas de investimento. Eu queria saber, do ponto de vista efetivo de implantação, o que já foi gasto e se o plano, no ritmo que ele está sendo implementado, ele vai conseguir chegar aos resultados previstos. Boa noite a todos, e em particular faço uma saudação ao deputado Rômulo, à deputada Ana e ao colega Eduardo. A você, Maristela, muito obrigado pelo convite. A sua questão pega alguns aspectos fundamentais. Qual foi o valor do investimento que foi desenvolvido durante um determinado tempo, especialmente no saneamento? Se nós pegarmos, e você recordou bem ali desde o BNH, na verdade, o grande plano de saneamento que teve o Brasil, chamado Planasa, foi em 1970. De lá para cá, houve aí um investimento grande que era patrocinado pelo BNH e depois, em 82, 83, houve um grande hiato no investimento. Coincidiu aí também com as crises naturais. No entanto, a partir de 2007, com o PAC e depois 2013, houve um grande avanço no investimento. Nesse intervalo, nesse período de investimento que foi patrocinado pelo governo federal e que foi executado pelo Ministério das Cidades, esse investimento foi muito importante, especialmente se priorizou o esgoto, que é aquele primeiro vetor que pode afetar a saúde da população. O ponto culminante, o ponto central, vamos dizer assim, que está sendo desenvolvido atualmente foi o que o Ministério das Cidades fez o ano passado, concluiu o PlanSAB, quer dizer, o Plano Nacional de Saneamento, que vai implicar, então, em que os estados tenham o seu plano de saneamento, os municípios tenham o seu plano de saneamento. Foi concluído em 2013, não é isso? 2013, foi 2013. Concluído e foi... É porque a gente está início de 2015, a gente tende a falar de 2013. E a orientação do ministro Gilberto Kassab tem sido no sentido de dar uma assistência aos municípios, né? Temos o exemplo, por exemplo, da cidade do ilustre deputado Rômulo, Campina Grande. É uma referência em tratamento de esgotos, é uma referência internacional. Tem participado de grandes eventos e de um tipo de tratamento que é eficiente,
e é muito aplicável às nossas condições, que são as lagoas de estabilização, para municípios pequenos, para municípios médios, aproveitando essa energia do sol que nós temos. Então, eu sou otimista em relação ao que está sendo proposto, ao que está sendo feito. Deixando as coisas que ficaram para trás, nós olharmos para frente, eu acho que nós temos grande probabilidade de conseguir vencer essa estatística negativa que nós temos através desses investimentos que estão sendo feitos. Secretário, o Brasil aderiu aos Objetivos do Milênio das Nações Unidas e instituiu o biênio 2009-2010 como o Biênio Brasileiro do Saneamento. A meta, quando o Brasil tomou para si esse desafio, era reduzir pela metade a proporção de pessoas que não contam com saneamento básico. Como é que está? Nós estamos em 2010, nós estamos em 2015, início de 2015. O senhor tem uma posição que a gente conseguiu? Na verdade, os objetivos do milênio, eles foram estabelecidos lá no final da década de 90 e eles o seu horizonte era até 2015. Em termos, a meta 7 do milênio era exatamente que você reduzisse pela metade a população que não tivesse acesso à água. Nesse quesito, o Brasil está bem colocado, ele atingiu as metas do milênio. Agora, o que nós temos, e que aí eles falam saneamento, quando fala saneamento eles falam esgoto, nesse aspecto nós temos uma falta, nós não estamos atingindo efetivamente as metas do milênio. Porque nós também temos a disparidade de renda. A disparidade de renda implica em restrição de recursos, né? Restrição de educação, como falou a deputada, que propiciaria, vamos dizer assim, aos dirigentes ter consciência do investimento em saneamento, significa uma grande economia na saúde. A própria Organização Mundial de Saúde agora publicou recentemente aí o report do ano passado, está falando que cada dólar investido em saneamento, você economiza 5 em saúde, antes esse número era 4. Então, há uma perspectiva de você, em termos de água, atingir as metas do milênio que já foram atingidas. Agora, em termos de esgoto, em termos de coleta de esgoto, nós estamos, vamos dizer assim, em algumas regiões do Brasil, nós não vamos atingir. Em outras regiões, dentro dessa imensa diversidade que o Brasil tem, nós atingimos, né? Temos atingido a meta. E aí fica também aquele parêntese, esgoto não é só coletar, é também tratar o esgoto. Né? Vamos falar então, disso. Esse é o aspecto que precisa ser levado em conta. Um pouquinho mais à frente. Paulo Ferreira, Eduardo Tadeu Pereira, presidente da Associação Brasileira de Municípios, eu quero ouvi-lo em relação ao papel das prefeituras dos municípios, mas eu vou pedir para passar um trecho da entrevista que nós fizemos com Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. O Instituto Trata Brasil é uma organização da sociedade civil de interesse público, formado por empresas com interesse nos avanços de saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Ela atua desde 2007. Então, ele falou um pouquinho para a gente sobre o que ele entende que está faltando para ser implementado esse Plano Nacional de Saneamento. Vamos ouvi-lo. A lei é de 2007, então nós não podemos dizer que não deu tempo de fazer. Muitas cidades fizeram, muitas cidades tiveram dificuldade, mas conseguiram recursos e conseguiram entregar seus planos, e então não há desculpa para que as cidades não façam. Logicamente, existem as cidades menores, têm mais dificuldade, porque muitas vezes não há um quadro técnico, engenheiros para poder fazer isso, então elas são dependentes de recursos para contratar consultorias especializadas, mas já deu tempo de correr atrás disso. Então ainda há um número grande de cidades que não apresentaram seus planos e que muitas vezes os prefeitos não se atentam, é que cidade que não apresentar plano vai ficar sem recurso federal. Então é importante que essas cidades procurem os órgãos oficiais, o governo do estado, para que consigam passar dessa fase. Isso é só a primeira etapa, fazer o plano. Depois tem que fazer o projeto executivo e fazer as obras. Cidades que já fizeram o plano têm que continuar caminhando, precisam fazer os projetos executivos e buscar recursos para as obras. E as cidades que nem entregaram o plano precisam fazer isso imediatamente, que o novo prazo que foi dado pela presidência termina no final desse ano. Então, eu gostaria então de ouvi-lo agora, Eduardo Tadeu Pereira, da Associação Brasileira de Municípios, em relação a essa questão. Existe uma corresponsabilidade.
o financiamento por parte da União, existe a gestão por parte dos estados, não é isso? E a elaboração do plano nacional, o plano de saneamento por parte dos municípios. Os municípios brasileiros têm efetivamente condições de fazer isso? Olha, como o Paulo, eu queria primeiro dar os parabéns aqui para a Inspeção Nacional de debater esse tema. Eu acho tão importante. Quando eu fui prefeito de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, uma das minhas maiores lutas foi com a Sabesp, Paulo, para poder construir uma estação de tratamento de esgoto na cidade. Nós passamos de 0% para 100% do esgoto coletado ser tratado. Cumprimentar o Rômulo, a Ana, Maristela, e dizer o seguinte: acho que os municípios têm passado por muitas dificuldades. Desde 88 para cá, desde a Constituição, os municípios têm assumido cada vez mais tarefas e funções, inclusive algumas que não são de responsabilidade direta dos municípios, como, por exemplo, segurança pública, e que os municípios acabam investindo em guardas municipais, em sistemas de monitoramento. E nos últimos anos, os municípios investiram muito na construção de creches, escolas de educação infantil, unidades básicas de saúde, onerando muito o custeio dos municípios. Então, os municípios têm passado, nos últimos anos, por muita dificuldade. E a dificuldade que o Trata Brasil mesmo estava colocando, que o estava colocando. Boa parte dos municípios do Brasil não é nem que não tem condição de contratar um engenheiro. Na maior parte dos municípios do Brasil não mora um engenheiro para ser contratado. Uma das maiores discussões que a Associação Brasileira de Municípios tem feito com o governo federal é exatamente que é preciso criar um sistema público de assessoramento aos pequenos e médios municípios, na forma de associações ou consórcios, e com a participação dos demais entes. Porque veja só, vocês deram o exemplo aqui, sem querer jogar água aí, né, mas deram o exemplo do Distrito Federal em relação ao saneamento. Por outro lado, o Distrito Federal é uma das 7 capitais do país que ainda não tem o tratamento adequado dos resíduos sólidos, né, e não é também por falta de recursos, né? Tem uma série de senões, de dificuldades para tratar disso. Mas eu considero que esse pacto federativo da União, dos estados, porque você que é engenheiro, Paulo, não cabe uma estação de esgoto em cada pequeno município, em cada médio município, nas regiões metropolitanas, que os municípios se misturam todos. O que eu acho é que precisa ter uma iniciativa dos governos estaduais, da constituição do estudo do Estado como um todo, oferecendo aos municípios suporte técnico para localização de onde é que devem ter as extrações de esgoto, assim como onde é que devem ter os aterros sanitários, que não dá para ter o prazo para encerrar os lixões, foi em agosto do ano passado. A maior parte dos municípios também não conseguiu encerrar os lixões, que é outro problema do saneamento. E não cabe 5.570 aterros sanitários no Brasil, um para cada município. Então, acho que o Estado deve fazer esse estudo técnico, ajudar no licenciamento ambiental, que em alguns estados, como São Paulo, é muito complicado para o município fazer o licenciamento ambiental, seja da estação também de esgoto, seja do aterro sanitário. É um processo muito complexo que o governo do Estado deveria contribuir para que os municípios pudessem... Eduardo, deixa eu perguntar uma coisa. Foi comentado pelo secretário, por exemplo, que Campina Grande é uma referência, né? Eu citei aqui alguns municípios brasileiros, né, que têm 100% de coleta de esgoto. Assim como existe pelo menos um município, que é o município de Santos, com 100% de esgoto tratado por água consumida. Em que medida que a própria associação, ou em parceria com o Ministério, não poderia fazer um benchmark, que é uma coisa tão feita, né, no mercado privado? A gente vai lá e copia as melhores práticas. Por que não usar, por exemplo, a prática de Campina Grande como referência para um município que tenha uma população parecida ou uma renda parecida? Então, eu acho que assim, como você mesmo disse, o benchmark serve para... No caso de Campina Grande, são 400 mil habitantes. 400 mil habitantes. É uma cidade grande. Franca é exatamente a mesma população. Santos tem em torno da mesma população, 400, 500 mil habitantes. Então, são cidades que têm tamanho, estrutura para isso. A maior parte dos municípios brasileiros tem 70%, tem menos de 20 mil habitantes. E com mais de 100 mil habitantes, são 300 e poucos municípios no universo 5.570. Então, a maior parte dos municípios são pequenos municípios aos quais
o governo federal e o governo estadual precisam de aporte, não só financeiro, mas de apoio técnico. A gente tem batido muito nisso, que assim, o presidente Lula, a presidenta Dilma, a ministra Bínia Belchior, sempre disseram, olha, tendo o projeto, tem dinheiro. O problema é que, eu brinco sempre dizendo assim, que para ter projeto precisa ter dinheiro. Porque para contratar uma equipe, para poder fazer o projeto, monitorar o projeto, prestar contas do projeto, a maior parte dos municípios não tem capacidade para isso. Maristela e Eduardo, lá em Campina Grande a gente teve uma contribuição muito grande da universidade. A universidade foi muito parceira nesse processo, inclusive na estação de tratamento, uma série. Então a universidade teve um papel, nós temos as universidades, mas a Universidade Federal de Campina Grande, ela teve um papel importante, e aliás, várias políticas públicas da cidade de Campina têm tido a participação das universidades. Isso tem sido uma experiência muito positiva. E a Câmara de Vereadores participa, deputado? A Câmara participa, eu estava lembrando aqui, eu fui vereador e eu me lembro que eu recebi, eu acho que, no caso, Ana também foi vereador e Eduardo como prefeito, recebia muita baixo assinado de pavimentação de rua. E a primeira coisa que eu perguntava, tem esgotamento na rua? Porque às vezes a própria educação, como disse Ana, do morador, ele prefere a pavimentação, e aí se você pavimenta sem o esgotamento, depois vai ter que quebrar a pavimentação. Aí eu dizia, não, a prioridade nós vamos buscar fazer o esgotamento para depois. E aí nós tivemos um processo que avançou muito lá em Campina Grande, no processo da privatização da Companhia de Energia. Era uma companhia municipal e houve uma consulta popular e a maioria da população pedia pavimentação. E aí a prefeitura também investiu paralelo esgotamento e pavimentação. E nenhuma rua era pavimentada sem ter o esgotamento sanitário. Então isso é uma coisa também que avançou bastante. Foi uma experiência, já que você falou, na época que fui vereador, de 93 até 98, que eu fui vereador na cidade de Campina Grande. Eu tenho aqui um comentário que chegou de Celso Ramos, ele é de Sapucaia, Rio de Janeiro, e ele fala exatamente sobre essa questão da participação da população, dos prefeitos e dos vereadores nesse processo. Ele diz o seguinte, que ele participou da discussão, do estudo em relação a essas questões do saneamento na Câmara dos Vereadores de Sapucaia, Rio de Janeiro. E ele diz, foi o único morador presente. Apesar do carro de som ter anunciado com antecedência a reunião, não compareceram as pessoas, os moradores. Apareceram 4 vereadores, o evento na Câmara de Vereadores, apareceram 4 vereadores no total de 9. Fiquei assustado quando anunciado que o distrito em que moro, o maior e mais importante da cidade, não tem tratamento de esgoto. Tudo é dejeto jogado no Rio Paraíba do Sul. Então, aqui o Celso Ramos traz para a gente um depoimento interessante que me parece que é da importância da participação da população e da cobrança disso. O Edson Carlos falou há pouco que os municípios precisam elaborar seus planos, projetos executivos para poder ter acesso aos recursos. Então, a minha sugestão é que você procure saber na sua cidade, no seu município, se existe um plano de saneamento. Se não existir, cobre do prefeito. Maristela. Cobre do prefeito, cobre dos vereadores, que é importante. Por favor, deputado. Maristela, eu estou lembrando assim, o deputado lembrou agora há pouco da participação dele enquanto vereador. Aí em São Paulo, nós estivemos durante 8 anos à frente da coordenação nós tínhamos uma frente que acompanhava todas as ações da Sabesp, que hoje administra o saneamento em 60% dos municípios no estado de São Paulo. E é uma empresa de economia mista, o maior capital é do governo do estado de São Paulo. E hoje São Paulo apresenta uma crise de água sem precedentes. Todo o Brasil está passando por uma crise, mas o estado de São Paulo, de maneira muito singular, muito contundente, e que, assim, que foi negada e continua sendo negada. Né? Continua sendo negada e agora foi baixado um decreto, né? Um decreto do governador, né? que vai entrar em vigor, né? Que determina que vai ter um rodízio de 5 dias sem água e 2 dias com água na Grande São Paulo. Essa é uma questão. E durante esses 8 anos, né, nós conseguimos na cidade de Montemor, São Roque, Águas de São Pedro, que ali fica pertinho de São Pedro, a estação de tratamento de esgoto vai servir as 2 cidades, né? Hortolândia, e agora começa um processo em Ubatuba, com a participação da população, que a Sabesp começasse a agir. E nós percebemos o seguinte, enquanto a população não tomava pé da situação e não começava a haver, de fato, uma participação da Câmara de Vereadores, a Sabesp não agia. E não era por falta de corpo técnico, nem de know-how para, de fato,
agir. O que faltava, de fato, a decisão política de fazer acontecer o saneamento. Aí vem a questão, né, uma questão que está acontecendo muito em São Paulo, que naturalmente São Paulo deveria ser abastecido pela represa Billing, né, naturalmente, mas que não pode acontecer porque ela está poluída pelo esgotamento, pelo esgoto, tanto urbano quanto o esgoto das indústrias também. E só alguns braços da represa Billing hoje que é usado para abastecimento de água. E toda a nossa água vem da região metropolitana de Campinas, que vem lá de quatro estados também, quatro cidades de Minas Gerais, né? Passando ali por Campinas, né? Chegando até São Paulo, metade de São Paulo sendo abastecida. Quase 9 milhões de habitantes. 5 milhões aqui na região de Campinas ainda e de Piracicaba. E hoje nós estamos vivendo esse colapso e esse sistema foi todo idealizado, sabe quando? 1882, 1962, 1974 inaugurado, depois 1982, né? E desde então não se fez mais nada em termos de saneamento, em termos de regulamentação da nossa água. Então, assim, se a população, aí eu volto de novo naquela questão da educação, e o último mapeamento em relação a uma pesquisa que foi feita de quem aprova o rodízio, quem aprova o racionamento agora urgente, né, tanto em termos de energia quanto em termos de água, é de quem tem mais escolaridade, é de quem tem uma consciência maior do que é a água hoje, porque na minha época ainda de escola se aprendia que a água era um recurso infinito. E hoje nós sabemos que é finito, muito finito e mais valioso que o petróleo, né? Aí eu volto a insistir nessa questão de que a política não foi feita para nós políticos, mas a política foi feita para a sociedade e a educação precisa de contemplar isso. Então, deputada, essa questão de São Paulo trouxe a discussão de fontes alternativas, vamos dizer assim, de como buscar água, né, de uma forma alternativa. E uma das coisas que veio à tona foi o uso do esgoto como fonte de água, para a indústria, para a agricultura e até mesmo para a transformação em água potável. E eu ouvi também o Edson Carlos em relação a isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que ele falou. Essa água está sendo muito discutida agora, porque, principalmente na região sudeste, há essa carência de água, né, por conta da falta de chuvas, e o que a gente vem assistindo é só obras para trazer mais água de algum lugar. Então, obras para trazer água do Vale do Ribeira, 80 quilômetros de distância, ou do Rio Paraíba do Sul. São obras importantes, necessárias, mas tem muita água aqui na região metropolitana de São Paulo, água do tratamento dos esgotos que poderiam estar sendo melhor utilizadas com sistemas de filtração extras para poder tornar essa água boa para abastecimento humano. Então, isso quer dizer que as cidades que estão aumentando as suas redes de coleta ou ampliando as estações de tratamento, elas já poderiam acoplar nesses sistemas pequenas unidades de água de reuso, porque certamente essa água fará diferença, faria hoje e no futuro próximo fará mais ainda. Então, isso já acontece na natureza, quando uma cidade trata o esgoto, joga no rio e a cidade que vem depois pega essa água do rio para abastecimento humano, já é água de reuso. Então, o que a gente está pregando aqui nesse momento de escassez é que as águas das estações de tratamento, que são águas que já passaram por um processo de tratamento, poderia estar sendo feito um tratamento suplementar para que essa água também pudesse ser usada para abastecimento. Então, eu quero botar mais uma estatística que a gente tem aqui também do Instituto Trata Brasil. Em 2012, se a gente olhar o percentual de esgoto tratado por água consumida, a gente tem Santos, município de Santos, com 100%, Franca com 99% e Jundiaí com 98%, 3 municípios de São Paulo. E aí, no extremo oposto, a gente tem Porto Velho e Rondônia com 0% do esgoto tratado, Santarém, no Pará, com 0% do esgoto tratado e Governador Valadares, Minas Gerais, com 0% tratado. Eu gostaria de ouvir o secretário de Saneamento Ambiental, Paulo Ferreira. Secretário, nesse plano de saneamento e na orientação que é dada para os municípios e até na aprovação dos planos que os municípios apresentam em busca de obtenção de financiamento, pontos como esse estão sendo tratados, ou seja, não pensar simplesmente em tirar a água de um lugar para outro, o reuso, o reaproveitamento, isso vem sendo considerado? Tem sido. O Ministério tem, por orientação do ministro Kassab, ele tem priorizado o investimento nessa área de esgoto, olhando principalmente pelo aspecto de que o esgoto ele gera um recurso hídrico disponível que precisa ser reutilizado.
Tanto assim que, no caso de São Paulo, está lá no Ministério o pedido de financiamento de 2 estações de reuso. Tecnicamente, o reuso indireto, quer dizer, você tira da estação de tratamento de esgoto e lança num corpo d'água para depois você tratar, ele é aceito pela sociedade, é praticado e é regulamentado, não tem nenhum problema. E existe tecnologia suficiente para que isso seja feito de tal forma que a água resultante seja uma água potável e segura. O problema que surge é o custo. E aí o Eduardo levantou bem o problema dos municípios, da tarifa, né? Então nós vamos ter, hoje você trata o esgoto numa estação de reuso através de uma tecnologia chamada tratamento avançado, que fica aí, no preço é bastante caro em relação ao esgoto normal. Esse é o entrave que nós temos. Alguns têm advogado a questão do reuso direto, você tirar da estação de tratamento de esgoto e você fornecer exatamente numa rede de distribuição. Hoje nós temos tecnologia para isso, tá certo? Tirando o custo, nós temos tecnologia para isso. O problema é que a população ainda não aceita isso, fica muito difícil aceitar. A água é um produto que ele tem uma certa característica. Por exemplo, quando foi projetado o sistema Cantareira, lá em São Paulo, ele era a segunda estação de tratamento de água do mundo. Para projetar aquela estação, se utilizou mais ou menos uns 40 parâmetros físico-químicos, bacteriológicos, para você projetar uma estação. Hoje, para você projetar uma estação de tratamento de água, você tem que analisar mais do que 150 parâmetros. Então, para você verificar o avanço que teve a tecnologia e a questão do laboratório em termos de você analisar a potabilidade da água. Então, hoje em dia, o que tem segurado em termos de reuso direto da água, quer dizer, você usar diretamente da estação de tratamento através de um tratamento avançado e você fornecer para a população, é essa questão ainda que a população não aceita. Embora os Estados Unidos já façam, a África já faz em alguns lugares, outros países já fazem esse reuso direto. Então, eu acho que, como bem disse o presidente do Instituto Trata Brasil, nós estamos no caminho de utilizar esse recurso hídrico. Hoje em dia não se admite mais você perder aquele efluente da estação de tratamento de esgoto e devolvendo simplesmente para o recurso hídrico. Você precisa fazer uma outra utilização dele. Embora fique sempre ressaltado, né, de que há uma necessidade de você fazer um tratamento avançado para você poder transformar essa água em água potável para a população. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e antes de encerrar eu quero deixar um comentário que foi feito por Fernando Narciso no nosso Facebook. Ele diz o seguinte: o saneamento, a saúde pública de um modo geral, educação, infraestrutura, tudo atrasado no Brasil. Isso porque nós, o povo, não tomamos as rédeas do nosso destino e elegemos essa cambada de vagabundos. Esse é o comentário do Fernando Narciso no Facebook. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a questão do saneamento, o impacto na saúde e também no setor do turismo. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, na nossa página na internet. Hoje nós estamos debatendo por que menos da metade dos brasileiros tem acesso à rede de esgotos. Então, senhores, eu gostaria de voltar nesse bloco falando um pouco sobre o impacto na saúde, que é uma coisa que foi comentado muito en passant no primeiro bloco, e aí eu quero pedir para passar mais uma vez um depoimento do Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, sobre o que como a falta de saneamento impacta na saúde da população. Em 2011, 2012, a cifra continua na faixa dos 400 mil casos de internação por diarreia, principalmente por exposição aos esgotos. Isso são milhões e milhões de reais que são gastos pelas prefeituras em saúde corretiva, sendo que isso podia estar sendo gasto, investido numa rede de coleta ou numa estação de tratamento, e aí a cidade pouparia esse recurso para poder usar na melhoria da educação, por exemplo, ou em outras áreas. Então, essas doenças da água poluída,
representam mais de 70% das doenças do mundo, elas persistem no Brasil. Os estudos mostram, os avanços têm ocorrido, mas ainda num ritmo muito lento, e se a gente não conseguir resolver essa infraestrutura, o Brasil continuará sendo visto como um país subdesenvolvido no que se refere à saúde pública. Deputado Rômulo Gouveia, PSD da Paraíba, eu tenho aqui 2 comentários para complementar isso que foi falado pelo presidente do Trata Brasil. O primeiro é de Carlos Jean Pereira Gonzaga, ele é de São Gonçalo do Piauí. Ele diz o seguinte: por que o saneamento básico é tão precário no país? Por que tanta dificuldade para os municípios? Como podemos ter acesso ao saneamento básico para todos? Cito o caso das regiões Norte e Nordeste, que possuem os piores índices dessa área. Cito também meu exemplo. Na minha casa, há 6 anos, não havia banheiro. Na minha cidade, não existe rede de esgoto. Ele é de São Gonçalo do Piauí, no Piauí. E também do Nordeste, o Márcio dos Santos Meira, de Amaragi, Pernambuco, ele diz: como poderia ser analisada a criação de usinas de tratamento de coliformes fecais e a falta de estrutura do saneamento básico das cidades do Brasil, causando enchentes e transtornos para a defesa civil? Então, deputado, eu gostaria que o senhor comentasse essa questão da saúde, do impacto na saúde do brasileiro, essa questão de faltar, não ter cidades que não têm tratamento de esgoto. Inclusive, o Nordeste tem uma expectativa de vida inferior, inclusive, ao Distrito Federal, né? E isso tem muito a ver com mortalidade infantil, com problemas gastrointestinais que são gerados por falta de saneamento e que poderiam ser evitados em grande parte. Exatamente. Em primeiro lugar, com a regulamentação da emenda 29, ela teve um cuidado muito grande no percentual. Acho que Eduardo, que foi prefeito, pode entender em relação à justificativa de percentual. Mas é porque também tinha gestores que exageravam no percentual. Então, quando a emenda ela não teve, não foi para retirar dos gestores o investimento, mas muitas vezes o gestor deixava de fazer investimento na saúde básica, uma série de coisas, e justificava lá perante o Tribunal de Contas. Então, a preocupação, por exemplo, do morador do Piauí, onde ele coloca, ele hoje tem acesso à tecnologia, tem acesso, redige aí com muita competência um texto, mas por conta de políticas públicas de investimento, não tem na sua cidade. E aí o próprio banheiro sanitário, o básico, que é lamentável que isso acontece hoje em várias cidades do Brasil, né? Principalmente no Nordeste e Norte, nós temos uma incidência. Eu não quero aqui fazer uma propaganda do meu estado, mas a gente tem procurado avançar nessa política de investimento nessa área. Os governos, há pouco eu deixei a condição de vice-governador do estado, estou voltando mas vem uma sequência de governos onde a gente vem procurando investir. Então, o que falta, na verdade, primeiro, como disse Eduardo, elaborar projetos não é fácil, e é caro também. Então tem que buscar parcerias, tem que buscar tanto do próprio Ministério, mas também das universidades, enfim, porque as prefeituras hoje, até porque com a Constituição de 88, foi dado várias atribuições aos municípios. E, por outro lado, recursos, os próprios programas governamentais, você instala os programas, mas o recurso é do Tesouro Municipal. Então, na verdade, se não avançarmos no Pacto Federativo, se não houver uma redistribuição do bolo tributário, se não definir, aí, não é porque eu sou municipalista, mas eu vejo que tudo começa no município, então é preciso que haja um investimento maior. Eu estou me prolongando nos municípios. O Pacto Federativo, ele sempre, dois assuntos que sempre vêm aqui ao Expressão Nacional, Pacto Federativo e reforma política. Não tem como, são dois assuntos que não tem realmente como fugir. Agora, o senhor tocou num aspecto que tem a ver com a regulamentação da emenda 29, a emenda constitucional, que trata o que pode ser considerado recursos, investimento e saúde. E nós ouvimos também o Edson Carlos em relação a isso. Vamos ver qual a opinião dele. A ligação é direta. Tanto que municípios abaixo de 50 mil habitantes são tratados no Ministério da Saúde, não no Ministério das Cidades.
quem é responsável por fornecer recursos para os municípios menores é a Funasa. Então, essa ligação já existe e ela é direta. Infelizmente, no que se refere à orçamentação pública, aí ainda não. Mas seria muito importante que isso fosse incluído, porque o saneamento precisa de muito recurso, são obras caras, prestação de serviço de muitos anos, e muitas vezes é um setor que demanda, mas não consegue ter os recursos necessários. Eduardo Tadeu, presidente da Associação Brasileira de Municípios. Você falou no primeiro bloco em relação ao tamanho dos municípios brasileiros, a quantidade de municípios brasileiros que tem até 20 mil habitantes. E o Edson Carlos comentou que na questão, os municípios até 50 mil habitantes, quem trata disso é a Funasa, e não o Ministério das Cidades, aqui representado pelo secretário Paulo Ferreira. Como é que você avalia essa questão da destinação de recursos para a saúde? Você acha que no caso do esgoto, pelo menos em municípios desse porte, municípios pequenos, poderia ser considerado? Olha, primeiro assim, queria lembrar, o Paulo já até citou aqui hoje, que pelos cálculos, cada real que você investe no saneamento, você economiza 5 na saúde. Sobre a regulamentação da emenda 29, é importante lembrar que ela estipula também quanto cada ente federativo tem que gastar na saúde. Aos municípios cabe 15% do seu orçamento na saúde. A média do Brasil é que os municípios investem 22% na saúde. É raro o município que investe menos de 18%, 19%, 20% na saúde. Enquanto isso, os estados, boa parte deles não investe os 12% que deveria investir, e a União tem rateado de regulamentar os seus 10% para a saúde. Então, acaba ficando tudo na mão do município. E como o Edson mesmo disse, o investimento no saneamento, particularmente no esgoto, é muito alto. Na minha cidade, nós fizemos, como eu disse, uma estação de tratamento de esgoto, construída pela Sabesp, custou 200 milhões de reais para tratar o esgoto de 2 municípios consorciados, Várzea e Campo Limpo Paulista, em torno de 200 mil habitantes. Agora, 200 milhões é mais do que a soma do que eram os orçamentos de Várzea e Campo Limpo anualmente. Então, o investimento é muito alto, por isso a necessidade da União e dos estados participarem dos investimentos. Os municípios têm como contribuir, devem contribuir também, na organização dos seus planos diretores, da lei de uso e ocupação de solo, incentivando a utilização de reuso, do reuso de água, utilização da água de chuva nos condomínios, nos prédios, de maneira que você vá também pulverizando a responsabilidade, né, pela preservação da água. Que uma coisa que a gente tem discutido muito em São Paulo é a necessidade não só do reuso, obviamente, e de ampliar a capacidade de reservação, não só com grandes reservatórios, com grande impacto ambiental, mas com muitos pequenos reservatórios, cuja interligação também custa caro, né, Paulo? Mas que pode ser um mecanismo. Eu queria só aproveitar aqui e dizer para o Fernando sobre a questão de eleger os vagabundos, como ele disse, que eu acho que o grande desafio, Fernando, é todas as pessoas participarem. Como disse a Maristela, ver o que está acontecendo na sua cidade, participar. Eu tenho sempre dito que as pessoas não podem se retirar da política e dizer, olha, lá só tem bandido. Quanto mais você se retira, mais você, teoricamente, deixa a gestão das cidades, a gestão do país na mão de outros com os quais você não concorda. Eu sugiro que o Fernando e todas as outras pessoas que pensam assim têm que entrar, têm que ir, têm que discutir, têm que participar, como o rapaz de Sapucaia disse, tem que ir participar para poder contribuir, dar a sua contribuição para que a gente extinga isso. Democracia representativa não é você entregar na mão de alguém e esquecer. Você elege alguém, você acompanha o trabalho dele, você cobra o trabalho dele. A gente tem tido a necessidade de combinar a democracia representativa, na qual você escolhe o seu representante, a sua representante, com a democracia direta, na qual você participa de audiências públicas, de conselhos, de conferências, de maneira a também opinar, a também entender, a também ajudar a decidir sobre as políticas públicas, de maneira que você possa fiscalizar melhor, que a gente possa mudar o Brasil com a participação, a fiscalização e a opinião das pessoas.
Secretário Paulo Ferreira, o Edson Carlos comentou que nos municípios com menos de 50 mil habitantes, a responsabilidade é do Ministério da Saúde, inclusive da FUNASA. Quero saber se existe alguma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades, que cuida dos municípios maiores, para que consórcios, por exemplo, consórcios públicos sejam firmados, para que parcerias sejam realizadas e para que o know-how seja repassado de um município para outro. Olha, nós temos essa é uma grande preocupação que tem aflorado lá no Ministério. O ministro Kassab tem procurado resolver esse problema através de consórcios, exigindo ou solicitando ou estimulando que os municípios façam consórcio. Agora mesmo estamos financiando alguns consórcios desse tipo na Bahia. E é um estímulo para o município se agregar um ao outro para que diminua custos, como o Eduardo falou. Então, esse sistema pode ser feito tanto em todos os aspectos do saneamento, por exemplo, resíduos sólidos urbanos, na parte de estação de tratamento de esgoto, na parte de distribuição da rede de esgoto. Então, esses aspectos estão sendo levados em conta. Agora, nós temos no Ministério da Cidade 750 municípios. O Brasil tem 750 municípios acima de 50 mil. E esses têm tido financiamento. Quando os municípios menores estão na região metropolitana, eles também são contemplados pelo Ministério da Cidade. Eu gostaria de levantar um aspecto de participação da sociedade que tem sido muito estimulado pelo Ministério das Cidades, que é cada município, para ele obter um financiamento, no caso do saneamento, ele vai precisar ter um conselho de usuários, que está previsto na legislação. Então, nós estamos estimulando para que a participação da sociedade seja cada vez maior, porque isso dá estímulo para que haja essa participação aumentada sempre e também que o gestor ouça de maneira mais frequente a população. Então, os financiamentos a partir do plano de saneamento dos municípios, ele vai ter que necessariamente ter a participação desse conselho, que são dos usuários, o que é importante no sentido de que se aprimore as soluções para a sociedade. Aliás, Maristela, é uma pauta boa, essa coisa da lei dos consórcios, que é uma coisa, foi muito positiva, mas ainda tem muitos entraves e ela precisa ser melhorada muito, porque um dos grandes entraves para os consórcios é que a legislação exige que cada membro, cada sócio do consórcio esteja com a sua situação regulamentada. Então, você tem um consórcio de 20 municípios e se um município tiver problema de prestação de contas, o consórcio todo fica impedido de... Então, a gente tem que ter mecanismos em que o consórcio possa se transformar, possa fortalecer. Acho que é uma pauta boa. Essa legislação, porque no sentido você não pode prejudicar 19 em detrimento de um, né? Um bom exemplo disso é ontem tivemos todo o Ministério das Cidades, com o staff, o ministro e todos os secretários, estivemos no ABC. O ABC-D lá em São Paulo tem um consórcio antigo, bem estruturado e que tem conseguido bons resultados. É uma experiência a ser copiada. Eu tenho aqui 2 comentários, gostaria de ouvir a deputada Ana Perugini em relação ao que é falado. Primeiro, Rildo Alves de Oliveira, ele é de Desterro, na Paraíba. Ele diz: a maioria das instalações de saneamento básico no Brasil é muito antiga. É necessário que sejam trocadas todas as encanações, pois tem muitos vazamentos e fica muito vulnerável ao desperdício de água. Acredito que no momento a solução é a privatização. E o Raimundo Nonato, português de Souza, ele é aqui do Guará, DF, ele diz: qual será a real dificuldade de não fazer o saneamento básico? Sabendo-se que o Brasil hoje desperdiça 32 bilhões de metros cúbicos de esgoto e que com isso poderia gerar energia elétrica, porém desperdiça por dia 19.200 megawatts. Então, eu estava comentando agora há pouco aqui que duas formas de pensar absolutamente diferentes em relação à participação popular, né? Aqui eu tenho o decreto do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apresentando uma solução em relação à crise d'água que São Paulo está vivendo, falando em relação aos prefeitos, os meios de comunicação para comunicar a população. E eu tenho aqui um documento do Coletivo de Luta pela Água, que apresenta de A até a letra Q soluções imediatas para a crise que está acontecendo da água lá em São Paulo, né, no estado de São Paulo. E, de pronto, assim, no resumo, né, tem três coisas que precisam acontecer com urgência máxima, né? A questão da conservação dos mananciais, né? Para você conservar os mananciais, nós precisamos implantar árvores com urgência, né?
No sistema Cantareira hoje, só 21,5% do sistema é preservado hoje, dos seus mananciais preservado com as árvores antigas, né? com o que nós tínhamos no início. A questão da recuperação do meio ambiente, que hoje é renegado, né? E a questão de reduzir os desperdícios. Um dos problemas graves que São Paulo está enfrentando hoje, né? A cidade de Campinas, hoje, a cidade de Campinas conseguiu investir e reduzir as perdas nos últimos anos em 10%. Hoje, Campinas tem uma perda de 20% da água que é produzida. Já a Grande São Paulo está perdendo mais de 30%. Então, esse é um grande problema que nós temos hoje. Então, à medida que a população toma conhecimento, como tomou conhecimento, o coletivo de luta pela água tomou conhecimento do que está acontecendo, e esse coletivo apresenta as propostas, nós temos uma mobilização maior que obriga hoje quem tem o poder da caneta na mão, né, a começar a agir de uma maneira diferenciada. Nisso eu acredito. Eu não acredito mais em outra forma de mudança em relação ao nosso país. Sem a participação da população que toma a pé e se apodera de fato das soluções, eu não acredito que ninguém dê nada de presente. Eu não acredito em direito que é presenteado, mas direito é conquistado. É uma luta que tem que partir daquele que deseja mudança na cidade. O Eduardo foi prefeito e sabe que o prefeito se movimenta, o governador se movimenta, a presidência se movimenta, o poder executivo se movimenta a partir da consciência da população. Em 2013, é interessante que mas as soluções, assim, o corpo técnico, e eu vi o professor da Unicamp, Dr. Carlos se manifestando, dizendo que as mudanças precisam ser feitas ouvindo o corpo técnico, mas as decisões têm sido eminentemente políticas. Agora há pouco no plenário eu ouvi falar de estelionato eleitoral. E lá em São Paulo nós ouvimos falar também de estelionato eleitoral, porque até agora há pouco não se fala ainda de racionamento, né? Então, se a população não se apoderar de fato, muitas vezes a gente vê tudo aquilo acontecendo, e o parlamento nasceu na ideia da Grécia, e se pagava com a vida quando a palavra era falha. E hoje não é mais assim que acontece. Deputada, e só vai voltar a acontecer se a população tomar consciência do que está acontecendo. Tem um ponto que é muito pouco falado quando se pensa em saneamento, que é o impacto que isso pode ter em outras atividades. A gente pensa sempre na saúde, o impacto na saúde, mas o Instituto Trata Brasil estudou também o impacto que a falta de saneamento tem no turismo no Brasil e, consequentemente, na geração de riqueza, porque o turista traz riqueza, traz divisa para o Brasil. Vamos ouvir em relação a isso. Um dos resultados mais interessantes do estudo que a gente fez no ano passado, quer dizer, quanto de riqueza o saneamento traria para o Brasil, foi o aumento dos postos de trabalho na área do turismo. Cerca de mais 500 mil novos empregos poderiam ser gerados se as cidades com vocação turística conseguissem resolver os seus problemas de água tratada, principalmente coleta e tratamento de esgoto. Isso principalmente cidades praianas, isso fica muito fácil de ver. As redes hoteleiras cada vez mais têm dificuldade de levar seus novos hotéis para áreas vistas como contaminadas, praias onde as pessoas não querem ficar, não querem se banhar por conta da poluição do mar. O estudo mostrou que o potencial, principalmente do Nordeste, é gigante. O saneamento, além de resolver os problemas de saúde pública, que é o mais conhecido, também ajudaria na questão turística, porque ninguém quer gastar dinheiro, pegar avião para ir numa praia poluída ou numa cidade que os rios estejam poluídos. Então, o saneamento também tem um impacto direto na evolução do turismo e é mais uma coisa que as autoridades deveriam olhar. Deputado Rômulo Gouveia, PSD da Paraíba. Deputado, o senhor é de um estado relativamente privilegiado quando se fala nisso, não só pelas belezas da Paraíba, mas porque a Paraíba tem uma questão ambiental nas praias bem resolvida. Mas isso não é a realidade nos outros estados no Nordeste. Pelo menos a beleza sim, mas a parte do tratamento de esgoto não. O impacto disso no turismo, no setor de turismo, isso é pensado pelos prefeitos? Olha, na Paraíba, quando a Assembleia Legislativa teve um cuidado muito grande na sua Constituição estadual, desde dos chamados espigão, né, na orla, que na época se achava que era um equívoco, até a preservação ambiental, movimentos organizados da sociedade, e isso na época, para outros estados, outras capitais que estavam num processo de desenvolvimento, achou-se que era um equívoco muito grande. E ao longo do tempo, como o tempo é senhor da razão,
foi provado, Maristela, Paulo, Eduardo e Ana, que a Assembleia na época, que os constituintes da época, através da pressão popular, porque também tinha setores da Assembleia que eram contrários, né? E isso hoje se avançou bastante e aí a gente consegue realmente manter uma preservação. Agora mesmo tivemos essa semana a bancada inteira com o ministro do Turismo para discutir a preservação da barreira de Cabo Branco, que é um ponto importante do Estado lá em João Pessoa. Então, na verdade, tem todo esse trabalho, mas muito mais eu acho que fruto da sociedade também. Então, teve um papel importante dos ambientalistas, dos movimentos que participaram, principalmente no processo da Constituição, no momento de quando foi feita a Constituição Estadual em 89, depois da promulgação da Constituição de 88. Secretário Paulo Ferreira, mais uma vez uma parceria, né? Já falei da parceria do Ministério da Saúde e do Ministério do Turismo. Vocês estão pensando nisso, o impacto que a falta de saneamento tem no potencial turístico do Brasil? Não, o impacto, a gente é consciente disso e tem estimulado que esse impacto seja reduzido. Tanto é assim que nós temos, o governo tem feito grandes investimentos, tem financiado grandes obras, principalmente nas regiões, também nas regiões turísticas, né? E isso é uma preocupação que o Ministério tem quando você faz a comparação inversa, né? Você veja, por exemplo, a Holanda. Ela é rodeada de água por todos os lados e não pode ter poluído, senão ninguém iria na Holanda. Você vê Paris. Paris está lá com aquele rio privilegiado lá passando no meio e quando você olha, eles estão tratando aquilo ali, aquele esgoto lá, ele é tratado. É do início do século XIX. E ele é tratado também passando um aerador ali naquele rio. O Thames, a mesma coisa, que aliás é um rio diferenciado, né? Porque ele está na vertente marítima. Então uma hora corre para um lado, outra hora corre para o outro lado, o que facilita, né, a despoluição. No caso do Brasil, nós temos, por exemplo, o Ceará tem feito grandes investimentos, a Paraíba tem feito, Pernambuco está fazendo um grande investimento com participação do Ministério das Cidades, Recife está fazendo um grande investimento em saneamento, outros estados estão fazendo investimentos, no sul você tem Santa Catarina, também tem grandes investimentos nessa área e estão conseguindo vencer. São Paulo tem um grande investimento na área costeira, né? Financiado por um banco japonês. Né? Nesse caso, no Ministério das Cidades, participa só no financiamento de algumas contrapartidas. Então, há essa preocupação em relação ao turismo e ao turismo saudável, né? Porque é um recurso bom, um recurso que gera emprego e eu acho que é um grande investimento que se faz. Ok. Secretário de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Paulo Ferreira, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação aqui no nosso programa. Eu sei que o senhor está no início da sua gestão, desejo boa sorte e muito sucesso. A próxima vez que vier a outra Expressão Nacional, venha trazendo notícias alvissareiras sobre o esgoto. Muito obrigado. Eduardo Tadeu Pereira, presidente da Associação Brasileira de Municípios, muito obrigado por sua presença também. Eu que agradeço em nome da Associação Brasileira de Municípios, que é a entidade municipalista mais antiga do Brasil, e colocamos à disposição para discutir todos os temas que os deputados e a Câmara quiserem discutir com a visão dos municípios. Ok, muito obrigada. Deputada Ana Perugini, PT de São Paulo. Só a título de curiosidade, não sei se a senhora sabe, mas a Maria Lenk, a grande nadadora brasileira, que inclusive existe o troféu Maria Lenk de natação, aprendeu a nadar no Rio Tietê com o pai dela. E eu conheço o Tietê transparente, translúcido, no interior do estado de São Paulo e sonho com ele limpo em São Paulo. E quero agradecer a oportunidade e pedir nessa oportunidade, como nós temos alertado desde 2007, a crise da água em São Paulo é gravíssima, gravíssima. Não dá para pensar mais em lavar carro, não dá para pensar em torneira pingando, banho tem que ser muito rápido, a população precisa de cooperar e o governo precisa assumir isso urgentemente. É um crime o que está acontecendo em São Paulo hoje. Ok, deputada. Deputado Rômulo Gouveia, PSD da Paraíba, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Maristela, mais uma vez a Ana, cumprimento a Eduardo, a Paulo e dizer também, Ana, que também a Paraíba nós temos também dificuldade hoje de água, os principais mananciais, e estou muito otimista, principalmente porque à frente do Ministério das Cidades tem uma pessoa com uma visão municipalista. Então eu acho que o Kassab tem tudo para fazer um grande trabalho
E Paulo, pela sua participação aqui, demonstrou profundo conhecimento e eu acho que nos próximos programas aqui vamos ter já alguns resultados positivos. Eu acredito muito nessa equipe do Ministério das Cidades. Ok, muito obrigada. Você de casa que participou do nosso programa, muito obrigada pela audiência, pela sua participação. E vou reforçar, foi dito muito aqui, a responsabilidade é de todos nós. Procure o seu prefeito, procure a Câmara de Vereadores, procure saber se o seu município tem um plano de saneamento, porque até o final do ano o Ministério das Cidades está recebendo as propostas para financiamento. Então, se não tiver ainda, cobre, faça acontecer. Muito obrigada, eu sou Maristela Santana, a Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite. A gente se vê.